E aí, galera, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui para dar início ao assunto dos sistemas lineares. Galera, assunto muito importante, bastante recorrente aí em vestibulares, em concursos militares, enfim, é um assunto aí que cai de diversas maneiras, tá certo? Em diversos concursos, tá bom? E eu vou dar um tratamento para esse assunto, um tratamento bem completo. Então a gente vai ver agora numa série de vídeos só com a parte introdutória, com vários conceitos acerca de sistemas lineares, tá legal? Para nós entendermos perfeitamente o que é ou o que são sistemas lineares, é preciso nós conhecermos a ideia das equações lineares. O que são equações lineares, galera? Tá aqui, ó. São equações com variáveis apenas na primeira potência. Ou seja, todas as variáveis desta equação devem possuir expoente unitário. E aqui, estampado em vermelho destacado, você tem uma equação linear. Tá legal? Então, antes de explicar a você o que está acontecendo nessa estrutura, eu vou te dar os componentes de toda a equação linear. x1, x2, x3 até xn, todos esses elementos nós chamamos de variáveis. São as variáveis da nossa equação linear. E essas variáveis, moçada, também podem ser chamadas de incógnitas. Geralmente são os valores que nós queremos encontrar. Tudo bem? Agora, A1, A2, A3 até o AN, perceba que são números reais associados às variáveis. A esses números nós chamamos de coeficientes. Tudo bem? Está aqui os coeficientes da nossa equação linear. E este B, que é o elemento que está no segundo membro da equação linear, nós chamamos de termo independente. Tá legal? Então tá aí, primeiro, todos os elementos que compõem uma equação linear. E como eu disse, você consegue observar que os expoentes das variáveis nesta equação linear são iguais a quanto? São iguais a 1. Perceba que todas as variáveis possuem expoente 1. Isso caracteriza uma equação linear. Perfeito? E aqui, olha, rapidamente eu coloquei dois exemplos de equações lineares para que você perceba de forma rápida e prática a estrutura da nossa equação linear. Perceba que nessas duas equações você tem que as variáveis nessa primeira equação são x, y e z, perfeito? Os coeficientes de x, y e z são respectivamente 3, 4 e 5, e o termo independente é o 7. Tá legal? Na equação de baixo nós temos que x1, x2 e x3 são as variáveis. 1 é o coeficiente da variável x1, menos 2 é o coeficiente da variável x2, e o 4 é o coeficiente da variável x3. E o termo independente, menos 2. Tá legal, galera? Então aqui, penúltima parte aí dessa introdução aos sistemas lineares, né, desta aula. A primeira observação é a seguinte, galera. Vou dar a você aqui 3 exemplos de equações que não são lineares, tá legal? Então, olha o primeiro exemplo. Você tem a equação que diz 2x1 elevado ao cubo menos x2 é igual a 5. Perceba que esta equação ela é não linear. Por que, Anderson? Porque você percebe que a variável x1 ela aparece com o expoente
3, perfeito? Ferindo a definição de equações lineares. Aqui a variável x2 ela está perfeita, ela possui o expoente 1. Tudo bem, galera? Mas como a variável x1 ela possui um expoente diferente de 1, então a equação deste primeiro exemplo ela não é uma equação linear. Legal? E esta aqui, Anderson? Os coeficientes são 2 e 3 e as variáveis são x e y, Anderson. E tanto o x quanto o y possuem expoente igual a 1. Ou seja, isto é uma equação linear. Sim? Claro que não, galera. Perceba o aparecimento deste produto. Então, primeiro, você percebe que neste termo, você tem um produto das variáveis x e y. Sim ou não, galera? E este produto de variáveis, ele recebe um nome. Ele é chamado de termo misto. O que é o termo misto? É aquele termo que possui um produto de duas variáveis. E quando uma equação aparecer um termo misto, esta equação, pelo simples motivo de aparecer esse termo misto, não é uma equação linear. Perfeito, galera? Que isso aqui fique bem claro para você. E este exemplo que eu coloquei, você percebe que você tem as variáveis x e y, tá certo? Só que esta equação ela não é linear. Por qual motivo, Anderson? Vou escrever aqui para você, ó. Perceba que o expoente da variável x, galera, qual é o expoente da variável x? O expoente da variável x é menos 1. Mas por que o expoente do x é menos 1, Anderson? Porque você tem que lembrar das propriedades de potenciação, que 1 sobre x é a mesma coisa que x elevado a menos 1. Então, cuidado, te dei aí 3 exemplos de equações que não são lineares. Tudo bem, galera? E por fim, para a gente encerrar essa primeira parte dessa introdução, nós temos a equação linear homogênea. Quando uma equação linear é dita homogênea? Então, uma equação linear homogênea é aquela equação cujo termo independente é zero. Está aqui a forma geral, a estrutura geral de uma equação linear homogênea. Perceba que esta equação linear homogênea possui termo independente igual a zero. E é essa característica que faz com que nós classifiquemos esta equação como equação linear homogênea. Perfeito, galera? Então, nos próximos vídeos eu vou introduzir mais conceitos a respeito dos sistemas lineares. Vai ser muito importante para que você entenda toda a estrutura desse assunto. Legal? Até o próximo vídeo, galera. Valeu!